As notícias de hoje 07 de abril de 2018 em G1 Tecnologia Games. Poderá restaurar arquivos danificados por vírus de resgate. A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 5, que o serviço de armazenamento de dados na nuvem OneDrive agora é capaz de detectar ataques de vírus de resgate e reverter todos os arquivos a um ponto anterior, recuperando dados que foram criptografados por ransomware, ou vírus de resgate. A função era uma das mais requisitadas pelos usuários do OneDrive. O recurso só está disponível para assinantes do Office 365. Clientes empresariais foram os primeiros a receber a função, no OneDrive for Business, em janeiro. Agora, usuários do Office 365 Home ou Personal, que usam a versão paga do OneDrive do Outlook.com, também terão acesso ao recurso. As pragas digitais do tipo ransomware embaralham os dados armazenados no computador usando uma função criptográfica. Isso impede a leitura e a recuperação das informações, a não ser que a vítima pague um resgate para obter a chave que retorna os arquivos ao seu estado original. Como o OneDrive sincroniza os arquivos locais e remotos, essas modificações acabam sendo transmitidas para armazenamento em nuvem da vítima. Antivírus são quase sempre incapazes de recuperar os arquivos. Se o programa de segurança não conseguir impedir a contaminação, remover o vírus em um momento posterior não terá qualquer efeito. O OneDrive também é incapaz de decodificar os arquivos, mas ele pode recuperar o arquivo original. A sincronização de arquivos com o OneDrive faz parte do Windows 8 e do Windows 10. A Microsoft oferece 5 GB de espaço gratuito para armazenar dados, mas essa função é exclusiva da versão Premium, que oferece mais espaço em uma assinatura mensal com o pacote de escritório Office, com programas como Word, Excel e PowerPoint. Imagem, notificação de vírus de resgate no OneDrive no telefone, sinais de ransomware detectados. Toque para conferir e restaurar seus arquivos, diz o alerta. Foto, Microsoft. Outros recursos e provedores. Os serviços de armazenamento em nuvem tendem a ser mais resistentes contra vírus de resgate do que o armazenamento do próprio computador, pois permitem que arquivos sejam recuperados da lixeira ou de versões anteriores. O Google Drive e o Mega MZ, por exemplo, possuem controle de versão e lixeiras, mesmo em suas versões gratuitas. O OneDrive também possui esses recursos, que não são específicos para o combate a vírus de resgate. Funções mais específicas contra ransomware, como a do OneDrive, também já existem em outros provedores. No iDrive, a função de snapshots, que funciona quase da mesma forma que o novo recurso do OneDrive, foi acrescentada em meados de 2017. O serviço de backup Backblaze também mantém arquivos por 30 dias. O que permite a recuperação de arquivos removidos ou modificados dentro desse período. O OneDrive é aparentemente o primeiro a adicionar um recurso que detecta e notifica um ataque de vírus de resgate por meio da análise dos arquivos sincronizados. A Microsoft afirmou que pretende aprimorar a identificação dos ataques, de modo que clientes possam saber o quanto antes que há um problema com a conta. Ainda que um ataque não seja detectado, é possível optar por reverter os arquivos manualmente nas configurações do OneDrive. Dúvidas sobre segurança, hackers e vírus? Envie para g1seguranca@globomail.com. Ativos de futebol para Android mineram criptomoeda, diz a empresa. A fabricante de antivírus Kaspersky Lab divulgou um alerta nesta quarta-feira, 4, sobre uma série de aplicativos para Android, alguns deles clones que usam nomes conhecidos como Instagram e Netflix para minerar uma criptomoeda, o que faz o aplicativo consumir a bateria com o uso do processador do telefone. Porém, os aplicativos mais baixados entre os identificados tinha como tema o futebol, entre eles um aplicativo brasileiro com o nome Placar TV, que teve mais de 100 mil downloads na Play Store. A loja oficial do Google. O Placar TV é um aplicativo que promete transmitir futebol ao vivo. A coluna Segurança Digital confirmou a alegação da Kaspersky Lab de que o site Futebol TV, de onde o aplicativo baixa seu conteúdo, possui um código de mineração da criptomoeda Monero e que esse código é carregado pelo site placartv.com. Mineração é como se chama o processo usado por moedas virtuais, como o Bitcoin e a Monero, para criar os blocos que registram as transferências entre usuários dessas moedas.
A mineração exige cálculos repetitivos e, por esse motivo, é recompensada com novas moedas. O minerador, aquele que doou sua capacidade de processamento para realizar os cálculos, pode então trocar essa moeda digital por outras moedas, inclusive por dólares e reais. Dependendo do custo de energia elétrica e do processamento, a mineração pode dar prejuízo. E isso faz com que alguns mineradores tentem pegar emprestado a energia e os chips de processamento de outras pessoas. A Coinive oferece um código de mineração web, permitindo que o computador, notebook ou celular comece a minerar a moeda Monero imediatamente após visitar uma página com o código embutido. O internauta não recebe qualquer aviso e quem fica com o lucro da operação é o dono do site. Não. O internauta Oblog Segurança Digital procurou o Futebol TV para comentar o fato, mas não houve resposta até a publicação deste texto. O site não oferece e-mail ou telefone de contato e está registrado com serviço anônimo. Uma mensagem foi enviada para a página oficial do site no Facebook, mas só foi recebida uma resposta automática ao uso de mineradores web de não é considerado ilícito, pois eles não realizam qualquer acesso indevido ao sistema, mas traz consequências indesejadas, como aquecimento do aparelho e redução da vida útil da bateria. Por isso, navegadores e antivírus têm tentado bloquear esses códigos e o Google remove aplicativos mineradores do Google Play. Imagens, Zombifun no Google Play. Código da Coinive no site Futebol TV, fotos, Kaspersky Lab reprodução P. Outros apps exceto pelo Zombifun e de um aplicativo de VPN que chegou a ter 50 mil downloads, os demais aplicativos falsos encontrados pela Kaspersky Lab não estão na Play Store. Só pode instalar esses aplicativos quem ativa a opção para instalar aplicativos de fontes desconhecidas no celular. Segundo a Kaspersky Lab, os aplicativos foram distribuídos em fóruns e em lojas alternativas ao Zombifun, que foi denunciado pela Kaspersky Lab. Também foi retirado da loja do Google Play. Segundo a empresa, esses aplicativos clonados eram primitivos. Os criadores desses aplicativos usaram um framework, uma base pronta, que cria aplicativos web. Em outras palavras, o aplicativo é só um navegador que abre uma página determinada pelo criador do app. Como o Coinive funciona dentro do navegador, não houve necessidade de embutir o código de mineração no próprio aplicativo. Imagem, opção de instalar aplicativos de fontes desconhecidas, que precisa ser ligada para instalar aplicativos fora do Google Play. Foto, reprodução, desempenho e danos ao celular. A mineração de criptomoedas exige cálculos intensos. Em teoria, celulares não seriam um alvo bom para a mineração, já que os chips de processamento em dispositivos móveis têm desempenho inferior aos usados em computadores de mesa. Porém, há ataques já em curso contra outros tipos de sistemas, incluindo máquinas de desempenho mais elevado, como servidores. Nesses casos, os ataques costumam ser ainda mais agressivos, usando falhas de segurança nos sistemas operacionais para instalar o código de mineração. Nos últimos meses, porém, celulares têm sido um alvo cada vez mais frequente. O vírus Loop, por exemplo, chamou atenção por sua agressividade. Como ele não usa nenhum freio em seu processamento, celulares atacados podem até ter sua bateria danificada pelo superaquecimento resultante do uso constante dos processadores. Celulares não são projetados para esse tipo de uso. Um novo vírus analisado pela Kaspersky Lab, chamado de Coinge, realiza o monitoramento de temperatura para diminuir sua atividade quando o telefone estiver muito quente, o que indica que os criadores do vírus preferem manter o telefone funcionando e minerando por mais tempo. Dúvidas sobre segurança, hackers e vírus? Envie para g1seguranca@globomail.com. Revelar falha. Intel abandona aplicativo de teclado remoto. A Intel abandonou o programa Intel Remote Keyboard, um aplicativo disponível para iOS e Android destinado a facilitar o controle dos mini PCs vendidos pela empresa. Um alerta da Intel publicado na terça-feira, 3, revela que a companhia recebeu 3 denúncias sobre falhas no app, que basicamente permitem que outras pessoas próximas injetem comandos em seções estabelecidas. O aplicativo teve pelo menos 500 mil downloads antes de ser retirado do Google Play nesta semana.
Quem ainda possui o app instalado está aconselhado a desinstalar o software. O programa tinha por objetivo transformar o celular em um teclado portátil virtual para os sistemas Intel NUC e Intel Compute Stick. O Intel Compute Stick, foto, é um computador em formato de pendrive, em vez de uma conexão USB. Porém, ele dispõe de um conector HDMI para ser ligado diretamente em um monitor ou TV. O NUC é uma diversa classe de computadores de pequeno formato e com variadas capacidades de processamento. O mais recente modelo da linha é o NUC 87HVK, ou a Scanning, que traz um processador Intel com vídeo integrado da AMD. O produto foi anunciado no fim de março. Tanto o NUC como o Compute Stick são sistemas que podem ter usos interessantes na sala de estar, como centro de mídia ou até para jogos, como um console de videogame. Nesse ambiente, o computador não estaria ligado a um teclado. O Intel Remote Keyboard resolvia esse problema, permitindo o uso do celular. No entanto, usando uma das falhas, outras pessoas poderiam interferir na sessão aberta e enviar teclas que não foram digitadas. Segundo a Intel, o abandono do software já estava planejado antes de as falhas serem descobertas. Página do Intel Remote Keyboard no Google Play, que agora está fora do ar. Programa podia autenticar a sessão por código QR, mas proteção era insuficiente. Foto, reprodução, dúvidas sobre segurança, hackers e vírus, envie para g1seguranca@globomail.com. Na blockchain e senha sincronizada, pacotão. Se você tem alguma dúvida sobre segurança da informação, antivírus, invasões, cibercrime, roubo de dados etc., vá até o fim da reportagem e utilize o espaço de comentários ou envie um e-mail para g1seguranca@globomail.com. A coluna responde perguntas deixadas por leitores no pacotão, às quintas-feiras. Como funciona a blockchain? Altieres, gostaria que você explicasse o que é blockchain até hoje. Entendo blockchain como uma forma de registro de transações em que todo o histórico das transações fica arquivado para consulta futura, sem possibilidade desse registro ser alterado. É isso ou estou equivocado? Obrigado, Marcelo Pinto. Seu entendimento não está equivocado, Marcelo. A blockchain, tecnologia usada pelas criptomoedas, é um conceito até simples. Embora matematicamente complicado, essas moedas só registram transações, não saldos. Para saber o saldo de uma carteira, você soma todos os recebimentos e desconta os envios. Na prática, porém, o Bitcoin em si não calcula saldos. Toda transação precisa referenciar a moeda específica a ser usada para que a rede possa verificar se aquela moeda pertence a quem está tentando utilizá-la. Se a moeda já foi gasta, isso é detectado por meio de uma análise de todos os registros anteriores e a transação é invalidada. Isso também significa que uma transação de Bitcoin às vezes precisa fazer referência a vários recebimentos. Se você quiser enviar 2 bitcoins para alguém, e recebeu 0,5 e 0,5 bitcoin em 3 ocasiões, sua transação terá que marcar esses 3 recebimentos para somar os 2 BTC que você quer enviar. O troco gera um novo recebimento. Se você quisesse enviar apenas 1,8 bitcoin usando esse total de 2, você faria uma transação para si mesmo de 0,2 bitcoin para poder usar no futuro e, se o programa não colocar essa devolução, a diferença vai para o minerador como taxa de transação. Entender a blockchain em si é mais fácil se você separá-la do resto do Bitcoin. Imagine que você esteja fazendo uma blockchain de documentos. Você cria o primeiro documento e depois, no início do segundo documento, você coloca as primeiras letras de cada linha do primeiro documento. No terceiro documento, você usa as iniciais do segundo, inclusive da linha com as iniciais do primeiro, e assim por diante. Conteúdo 2. Linhas iniciais de 1 mais conteúdo 3. Linhas iniciais de 2 mais conteúdo, quando você tiver o 10º documento em mãos. Por exemplo, você pode identificar a legitimidade do 9º documento checando as iniciais contidas no 10º, e assim prosseguindo até conferir a legitimidade de todos os arquivos de documento nessa corrente, chegando até o primeiro documento e, portanto, ao início da história que dará sentido ao conteúdo do último documento. Isso é blockchain, uma série de arquivos em que cada um referencia o arquivo anterior para armazenar algo em parte. Saiba mais, o Bitcoin desperdiça mesmo energia.
Veja perguntas e respostas. Blockchain é usada por criptomoedas como o Bitcoin para armazenar o histórico de todas as transações já realizadas, sem calcular saldos. Foto: lesexotisfreeimagens.com. Talvez você tenha notado um problema com o exemplo. Embora dê para saber que um documento está ligado a outro nessa série, alterar o conteúdo das frases sem alterar a primeira letra é muito simples. Uma frase que começa com a casa poderia virar aquele apartamento, por exemplo. Logo, nossa blockchain ficaria vulnerável à manipulação. É por isso que as blockchains mais seguras fazem uso de um mecanismo bem mais inteligente para criar as referências e a verificação de integridade. O ASING é um tipo de fórmula matemática que gera um número, muitas vezes de tamanho fixo, para qualquer quantidade de dados. O ASING leva em conta todos os dados de um arquivo, de modo que não adianta apenas manter um ou outro trecho intacto para preservar o AS. Qualquer mudança, em qualquer lugar do arquivo, modificará completamente o resultado, evidenciando a manipulação. O ASING é que cria a complexidade matemática da blockchain, mas ele não foi criado pelo Bitcoin. Essas fórmulas são usadas para verificar a integridade de arquivos e downloads, para localizar dados, caso dos links magnet da rede BitTorrent, para substituir o armazenamento de senhas. A fórmula de ASING é irreversível, e também é uma peça importante de processos criptográficos, com cada arquivo fazendo referência ao AS do arquivo anterior e ao seu próprio conteúdo. Isso cria uma proteção contra alterações de dados, já que você precisa de modificações que satisfaçam todos esses cálculos, e cria a ligação entre os arquivos. É claro que o ASING não é perfeito. Como o resultado do ASING tem tamanho inferior aos dados processados, situações em que dois arquivos geram o mesmo resultado são inevitáveis. Imagine ter que representar o alfabeto inteiro, que tem 26 letras, só com os números 0 a 10, você vai ter que repetir números. Esse é o desafio das fórmulas de ASING, mas elas usam números gigantescos para representar megabytes, gigabytes ou até terabytes de informação. Essas repetições, ou colisões, são previstas, mas, em fórmulas seguras, elas não são úteis. Por exemplo, se estamos criando uma blockchain de documentos, pouco importa se nosso documento tiver uma colisão com uma foto ou um vídeo, você vai saber que se trata de um formato diferente. Então não faz parte da série. Fórmulas usadas em ASING não são fáceis de serem criadas por causa desse objetivo de impedir a criação de colisões intencionais. Não deve ser possível olhar a fórmula e dizer: se eu alterar isso no conteúdo, preservo o resultado. É isso que permite a mágica da blockchain, mas ataques bem-sucedidos contra a fórmula usada poderiam ser catastróficos. Sincronização de senhas no LastPass. Encontrei em a sua publicação, postada no G1 em 05/11/2016 sob o título Gerenciador de Senhas. LastPass adiciona sincronia gratuita de senhas e diante de sua afirmativa de sincronização gratuita hoje baixei o LastPass, mas não consegui identificar o caminho de configuração para essa funcionalidade. Nada obstante a instalação regular no Windows seja Premium Trial. Assim, caso possível, gostaria de sua ajuda para efetivar a aludida sincronização gratuita desse aplicativo. João Bosco Pérez. Ao instalar o LastPass, o programa solicitará que você crie uma conta com uma senha mestra. Basta entrar com a mesma conta do LastPass em outros dispositivos e as suas senhas devem ser automaticamente sincronizadas entre eles. Ou seja, basta passar da configuração inicial e você verá todas as senhas que foram cadastradas no outro dispositivo onde você usa o programa. O Premium do LastPass é automático pelos primeiros 30 dias. Depois disso, você poderá continuar usando o programa, mas com algumas limitações e, possivelmente, anúncios publicitários. Em geral, programas gerenciadores de senhas usam cofres locais, não contas online, e, portanto, não há sincronização dos dados. Alguns podem incluir sincronização do cofre com serviços de armazenamento em nuvem, mas o cofre ainda continua sendo usado de forma local pelo programa ou aplicativo. Como o LastPass funciona com uma conta online, a sincronização faz parte do próprio modelo de operação do aplicativo e por isso você não vê a sincronização como uma opção adicional. Esse modelo tem vantagens e desvantagens. Suas senhas ainda estão protegidas remotamente pela senha mestra, mas você envia sua senha mestra para o LastPass quando faz login, por exemplo.
Se a empresa sofrer um ataque hacker grave, há uma grande chance de suas senhas ficarem expostas como todos os outros gerenciadores de senhas. O LastPass fica vulnerável a vírus que roubem a senha mestra e seus dados. Se você precisa apenas de um aplicativo para consultar senhas e não esquecer, o ideal é que o utilize no Android ou no iOS, não no Windows, já que sistemas de celular possuem proteções contra a captura de dados digitados e de dados de outros aplicativos, proteções que sistemas de desktop como Windows, macOS e Linux não possuem. O pacotão da coluna Segurança Digital vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar sua dúvida na área de comentários, logo abaixo, ou enviar um e-mail para g1seguranca@globomail.com. Você também pode seguir a coluna no Twitter em @g1seguranca. Até a próxima. Não deve se unir ao ZEUA em negócio da guerra, dizem funcionários. A empresa participa de projeto piloto do exército norte-americano que usa inteligência artificial para melhorar ataques de drones. Militares da Força Aérea do ZEUA no Centro de Comando do Catar responsável decidir ataques aéreos. Divulgação. Força Aérea do ZEUA. Milhares de funcionários do Google pediram ao presidente executivo da empresa que cancele a parceria com o Exército dos Estados Unidos que usa inteligência artificial para melhorar a identificação de alvos de ataques feitos por drones no campo de batalha. Em carta endereçada a Sundar Pichai, mais de 3.000 pessoas afirmaram: nós acreditamos que o Google não deveria estar no negócio da guerra. Elas pedem que o Google deixe o projeto Maven, ainda em fase piloto no Pentágono. Ele é um sistema que aplica de inteligência artificial às imagens aéreas coletadas pelos drones do governo do ZEUA para detectar veículos e outros objetos. O objetivo é identificar movimentações suspeitas para abastecer o Departamento de Defesa com informação. Outras companhias de tecnologia, como Microsoft e Amazon, também estão envolvidas no projeto. Quem são os robôs assassinos? Que personalidades da tecnologia querem proibir construir essa tecnologia para auxiliar o governo do ZEUA no monitoramento militar que podem ter resultados potencialmente letais? Não é aceitável. Na carta, os funcionários do Google afirmam que Diane Green, a presidente da área de computação em nuvem da companhia, chegou a afirmar que a tecnologia não será usada para operar drones ou para lançar armas. Enquanto isso elimina um limitado número de aplicações, a tecnologia está sendo construída para uso militar e, uma vez entregue, poderá facilmente ser usada para ajudar a cumprir essas tarefas. Rebateram os funcionários. A carta enviada a Pichai é uma das primeiras manifestações públicas de funcionários de uma grande empresa de tecnologia contra a atuação de sua companhia empregadora no desenvolvimento de tecnologia voltada para a área militar. Robôs assassinos. Já há uma mobilização no mundo de especialistas de robótica e inteligência artificial contra a criação dos chamados robôs assassinos. Nesta quarta-feira, 4 acadêmicos de 30 países, incluindo do Brasil, propuseram um boicote contra a KAIST, após a universidade líder em pesquisa na Coreia do Sul e uma das maiores do mundo criar um laboratório de armas com inteligência artificial em parceria com a Anwar Systems, fabricante de armamento especializada em fabricar bombas de fragmentação. Esses artefatos explosivos foram proibidos pela Organização das Nações Unidas, ONU, em uma resolução assinada por quase 100 países. A Coreia do Sul, porém, não é uma das signatárias. Quem são os robôs assassinos? A ONU começou a avaliar em novembro de 2017 a proibição de armas autônomas. O nome técnico dos robôs assassinos. Os funcionários do Google temem que a companhia nade contra a corrente ao se aliar ao Pentágono. Em meio ao crescente médio de inteligência artificial enviesada e armada, o Google já tem encontrado dificuldade para manter a confiança pública. Ao firmar esse contrato com o Exército, o Google se juntará a companhias como Palantir, Raytheon e General Dynamics, dizem. Aprenda a acelerar a navegação na internet usando o novo DMS público. Um ajuste nas configurações de rede pode melhorar significativamente a velocidade durante a navegação na internet. Geralmente os provedores de acesso oferecem um DMS, Domain Name System, privado aos seus assinantes.
Mas isso não significa que não seja possível alterar essa configuração e utilizar servidores com melhor desempenho. A coluna Tira Dúvidas de Tecnologia já mostrou como identificar os servidores com maior velocidade e alterar as configurações de rede no Windows. Entre os servidores de DMS disponíveis gratuitamente, o recém-lançado pela Cloudflare promete oferecer a mais velocidade e privacidade aos seus usuários. O histórico de navegação nos seus servidores é apagado após 24 horas. Essa política de privacidade garante que as informações relacionadas às preferências do internauta não serão vendidas a terceiros. Veja abaixo como configurar o novo DMS público. Abra o menu iniciar do Windows e clique sobre o ícone em formato de engrenagem para acessar as configurações do sistema. 2. Clique na opção Rede e Internet. 3. Clique na opção Status e selecione Alterar opções de adaptador. 4. Clique com o botão direito sobre o ícone que representa a conexão de rede ativa. 5. Clique sobre a opção Protocolo IP versão 4, TCP IPv4, e selecione as propriedades. 6. Altere as configurações dos servidores de DMS preferencial e alternativo, conforme apresentado na imagem abaixo e clique no botão OK para salvar a nova configuração. Pronto! Não é necessário reiniciar o PC, basta abrir o navegador de internet da sua preferência que as configurações utilizando o novo DMS já estarão ativas. Imagens, reprodução G1.